O que que é essa imagem? A maioria de vocês não conhece, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas ela está super conectada com a origem do Halloween. O nome desse tipo de imagem, né, que é esse círculo dividido em 8, com uns nomes diferentes aí, Iuli, Imbolc, Sanshre, como é que a gente fala essas coisas, né? A gente nem sabe, mas o nome disso tudo é Roda do Ano e tudo vai fazer sentido. Então, onde que está a origem do Halloween, né? Existe mais de uma história concorrendo para isso, né? Como a gente falou ali no começo, não existe verdade absoluta, então nem nesse sentido a gente encontra uma verdade absoluta. Mas as mais famosas para o Halloween é de que ele foi inspirado nos grandes festivais celtas, né? Então, os celtas foram um povo que viveu assim durante muitos anos em muitos lugares, mas quando a gente fala em celta, normalmente a gente está pensando ali na Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, mais ou menos naquela região. Às vezes, um pouquinho ali também na França, né, onde a gente vê, por exemplo, o Asterix e o Obelix, né, eles também têm essa cultura celta, mesmo que eles não estejam lá nas conhecidas ilhas britânicas, né? É, e o que acontece com os celtas, né? Eles eram povos pagãos. E pagão, antes de significar, né, uma questão de não ser parte da religião cristã, era uma forma para falar das pessoas que viviam no campo, que viviam da terra. Então existia essa conexão muito profunda com a natureza. E quando a gente tem essa conexão com a natureza, diferentemente do que acontece hoje, em que se a gente liga a luz, ela vai ficar ligada o tempo todo, a gente liga o computador, ele vai ficar ligado o tempo todo. A gente fala com um robô, a qualquer hora ele está pronto ali para responder, né? Vários assim, WhatsApps são um bot atendendo a gente, tudo mais, né? Então tudo isso vai acontecendo, as coisas estão sempre em constância, elas são sempre lineares, né? Mas quando a gente olha para a natureza, não é exatamente assim, né? Então as coisas costumam acontecer em ciclos de vida, morte e vida, elas vão sempre se renovando, né? Então se a gente pensa, por exemplo, numa árvore, né? Ela vai nascer ali, né? Sementinha, vai crescer, maravilhosa, mas vão ter aqueles momentos do ano em que ela vai deixar as folhas caírem, depois as folhas novas vão nascer, depois elas vão florescer, e aí elas vão murchar, vão secar e vão cair de novo, né? Sempre nesse processo. E isso é uma coisa que a gente perdeu um pouco e que tem sido cada vez mais recuperada, né? E aí, quando a gente olha aqui para essa imagem, né? O que a gente vê são exatamente esses ciclos da natureza, né? Esses festivais representando esses ciclos da natureza. Então, não vou me estender muito por aqui, porque a gente tem bastante coisa para fazer hoje, mas só para vocês terem, né, uma ideia, né? Aqui a gente tem o Iuli, que costuma ser ali entre o dia 20 e o dia 23 de dezembro, né? Quer dizer, agora eu estou falando na tradição para os celtas e europeus, né? Costuma ser ali entre o dia 20 e 23 de dezembro. Ele marca o começo do inverno. Depois a gente tem o Imbolc, que é sobre as luzes, então sobre a gente estar precisando ali desse fogo durante o inverno, né, para nos aquecer. Aí a gente tem Ostara, que está muito relacionado com a Páscoa, né? É uma data próxima à da Páscoa. Então, é um festival que fala sobre a chegada da primavera. Então, sobre o inverno acabando, o frio indo embora, as sementes que estavam embaixo da terra, agora elas vão poder vir para o topo, começar a florescer. Aí a gente tem Beltane, que costuma ser ali no final de abril, começo de maio, né, quando a gente está falando do hemisfério norte, e que é esse auge da primavera. Então, muito sol, muitas flores, muita abundância na natureza.
É, depois a gente tem aqui tá Midsummer, né, que é o meio do verão, mas outro nome para ele é Lita, que é o famoso solstício de verão, então o dia mais longo do ano, né, em que a gente tem ali a maior quantidade de sol, então uma festa assim muito feliz, né, que está ali no auge do verão. Depois a gente vai ter em agosto Lamas, que é um festival da colheita, né? Então tá falando ali, a gente teve todo esse processo, né? Plantamos, começou a florescer e agora já amadureceu, já pode ser colhido, né? E aí são 3 festivais da colheita, né? Então a gente tem esse aqui em agosto, depois a gente vai ter o que vai ser também o começo do outono, e aí no auge do outono a gente vai ter o Samhain, que é o dia de hoje, 31 de outubro, e que é a última colheita. Então, é o momento, a última colheita antes do inverno. Um momento de tirar o que não é preciso e de guardar aquilo que a gente vai precisar para poder passar pelo inverno, passar por esses meses mais escuros, com menos sol, com menos alegria, digamos assim. E aí, esse festival, o Samhain, ele é exatamente no dia do Halloween, né? E ele é esse festival que fala sobre a chegada do inverno. Então, a gente vê aqui, inclusive, que a gente tem uma caveirinha, né? Mostrando essa relação com o espiritual, com esse ciclo de vida, morte e vida, que vai ser uma coisa ali um pouco mais introspectiva, um pouco mais triste, mais reflexiva. Quer dizer, não necessariamente triste, né? Mas mais reflexiva. A gente tem aqui as famosas abóboras do Halloween, que nada mais são do que, assim, a fruta da estação, digamos assim, né? Então, quando a gente está no hemisfério norte, era o quê? A última colheita, hora de colher abóboras. E ao longo dos tempos, elas foram se transformando nesses símbolos do Halloween, mas elas eram simplesmente alimento mesmo. E aí, o que se diz é que lá, assim, bem antigamente, né? Lá nesses povos celtas ainda, pré-cristãos e tudo mais, que se acreditava que existia um véu, né, entre os mundos, separando o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Quer dizer, o mundo dos mortos não, o mundo dos espíritos, e que nessa noite, né, do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, esses espíritos podiam andar pela terra, muitas vezes voltando para as próprias casas. Então, as pessoas se fantasiavam. Elas vestiam fantasias assustadoras para se proteger dos espíritos. Elas deixavam, às vezes, oferendas também, né? Para que os espíritos pegassem. E tudo isso foi se modificando, né, ao longo dos séculos, e se transformou em festas da fantasia, gente bêbada, crianças aí perguntando se quer doce ou travessura, e foi assim que as coisas foram acontecendo, né? Então, nos dias de hoje, né, já apresentei para vocês a roda do ano, né? É, e aí eu comentei que essa roda aqui seria chamada, né, se a gente olhasse para a bruxaria moderna, ela seria chamada de roda norte, porque é a roda do hemisfério norte. Mas quando a gente inverte tudo e coloca de acordo com a nossa natureza, né, que vai estar florescendo quando lá está murchando, germinando quando lá já está colhendo, a gente faria de uma maneira diferente, né? Então aí tem o que eles chamam de roda sul. Então, é muito interessante, né? Porque enquanto um país que tem uma história de colonização, a gente acaba tendo duas energias diferentes nesse dia, né? A gente tem, ao mesmo tempo, toda essa aura de Halloween, né? Porque a gente escuta isso desde sempre, a gente vê nos filmes, a gente vê na TV, a gente vê na decoração. Os cursinhos de inglês ajudaram muito a propagar, né, por aí.
Mas a nossa natureza, ela não tá ficando escura, ela não tá ficando fria, né? Ela tá ali, ó, um calor de torrar. Talvez não a Lara que está lá em Pelotas e outras pessoas que também estejam no sul do país não estejam passando por esse momento. Mas eu que estou aqui no Centro-Oeste, por exemplo, estou torrando todos os dias. Até quando chove é quente. Então, assim, é um momento bastante diferente, né? Então, foi pensando nisso que praticantes daqui criaram, né, a roda sul para poder se manter conectados e também a roda mista, que daí a roda mista seria uma mistura, né, de que alguns festivais que são mais simbólicos, por exemplo, o Halloween é um deles, né, o Samhain é um deles, quer dizer, vão ser celebrados na data tradicional, mas aqueles que realmente falam ali sobre o começo de uma estação vão ser celebrados de acordo com o lugar, né, de acordo com o hemisfério sul. Então, existem essas duas possibilidades. E aí, aqui uma imagem para vocês repararem, né, que nesse dia a gente vai estar tendo ao mesmo tempo Beltane, que aqui a gente vê várias flores lindas, maravilhosas, coloridas, e o Samhain, né, que temos aqui as nossas abóborazinhas, a caveirinha, aqui a gente vê uma lua, né, que está crescendo, né, mostrando essa força, e aqui a gente vê uma lua que está minguando. E aí, trazendo para vocês um pouquinho mais do significado de cada uma dessas datas, né? Então, a gente tem Samhain, ele né, a colheita, né? Essa última colheita que se faz antes do inverno, ele está anunciando essa metade escura, tensa, perigosa do ano. E ele anuncia também, né, dentro da bruxaria, a morte do Deus. E o que é esse Deus que morre? Não é Jesus, é o Sol, né? Exatamente por causa do inverno chegando, né? E ele traz também essa questão dessa conexão com os ancestrais, afinal, o véu está mais fino, os espíritos estão por aí, a gente consegue muitas vezes colher e plantar, porque a gente tem conhecimentos, né? Que vieram, que foram transmitidos de geração em geração. Então, ele traz essa força muito profunda das nossas raízes. E, por outro lado, hoje também especialmente aqui, se a gente for olhar para a nossa natureza, né, seria a celebração do Beltane, que ele é essa natureza em flor, essa abundância, né, do auge da primavera, o anúncio da chegada do verão, né? E ele representa, enquanto o Samhain representa a morte do Deus, né? Esse momento em que o sol vai morrendo, o verão, o verão não, desculpa, Beltane representa a união do Deus, que é o sol, com a deusa, que é a terra. Então é esse momento em que os dois estão juntos. Por isso, ele é um sabá muito mais relacionado, né, um festival muito mais relacionado a uma conexão romântica, à fertilidade, né, a essa abundância, né, também ao nosso sensorial, à fisicalidade das coisas, ao romance. E assim como o Samhain influenciou a criação do Halloween que a gente conhece hoje, o Beltane, embora de uma maneira muito mais discreta, influencia naquela tradição de noivo, de termos casamentos em maio, né? Então, a gente sempre ouve falar de maio como o mês das noivas e vem exatamente desse festival. Então, vou fazer uma pausa rápida para beber água. Quem tiver água, eu sugiro que bebam água também, porque é sempre importante. Bom, e agora a gente entra um pouco no que a gente está fazendo aqui. Né? Por que a gente está falando sobre isso hoje? É só porque é hoje? Né? O que nós especificamente, eu e a Lara, estamos fazendo aqui? Né? Então, para isso, eu trouxe para vocês aqui dois significados tirados do dicionário, uma coisa super simples, né? Que é bruxa, já que hoje ficou conhecido como Dia das Bruxas, e selvagem. Então a gente vê aqui que bruxa, né?
Uma mulher que tem fama de se utilizar de supostas forças sobrenaturais para causar malefícios, escrutar o futuro e fazer sortilégios. Feiticeira, maga. E aí, eu até deixei, né? Geralmente eu simplifico quando eu vou fazer uma citação do dicionário, eu não coloco tudo que eles colocam lá. Mas eu achei muito interessante que esse PEXT aqui significa por extensão de sentido. Então, logicamente, né, se a gente tem uma mulher que usa forças sobrenaturais para causar malefícios, ela deve ser muito velha e feia, né? Por extensão de sentido, ela é velha e feia. Além disso, ela também é azeda e mal-humorada, assim, logicamente, né? É a extensão de sentido. E, na verdade, ela nem precisa ser velha, feia, mal-humorada. A gente só precisa não gostar dela. Então é isso. É uma mulher, a gente não gosta dela, bruxa. E aí, a gente percebe, né, que existe uma grande injustiça com o termo bruxa que aconteceu nessa nossa sociedade patriarcal de anos e anos de patriarcado, né? Então, a figura da curandeira, da mulher sábia, que poderia ser vista, da parteira também, muitas vezes, que poderia ser vista como uma figura de auxílio para a sociedade, em determinado momento começou a ser temida. E aí ela foi demonizada, né? Até chegarmos nessa configuração de que um dos melhores dicionários da língua portuguesa, que é o dicionário Roais, só tem essas definições para a palavra bruxa, né? Não existe. Existiam algumas outras, mas assim, fala da borboleta grande, preta, aquela que a gente morre de medo. Será por quê? Mas assim, nada que abrisse para algo diferente, né? E no mesmo dicionário, a gente encontra que o significado de selvagem é o que se manifesta numa natureza não civilizada, o que é próprio das selvas. O que nasce, cresce e vive sem cultura, sem cuidados especiais, silvestre, selvático. E aqui a gente vê também, né, um efeito que acontece quando a gente tem esse fenômeno, né, que marcou a história mundial verdadeiramente, que foi a colonização, em que vários povos originários foram sendo cada vez mais despidos da própria cultura, ela foi sendo invalidada. Então, será que quem nasce e cresce na natureza é realmente uma pessoa que não tem cultura? Né? Essa é uma visão assim totalmente eurocêntrica, né? Totalmente colonizadora e totalmente patriarcal. Assim como a visão da bruxa como uma mulher muito velha e feia, uma mulher que ninguém gosta. Então a gente vê que essas duas palavras, né, elas foram sofrendo injustiças com o nosso sistema. E é aqui que a gente se une um pouco com o que a gente trabalha, né? Então, vocês devem ter percebido, né, que o nome do nosso projeto é Leitura Selvagem, estava aqui em algumas páginas. E nesse projeto a gente faz a leitura de diferentes livros, né? Mas estamos trabalhando nesse momento com Mulheres que Correm com os Lobos. Então, um livro muito famoso, talvez vocês já tenham ouvido falar dele, talvez vocês já tenham até lido, né? Da doutora Clarissa Pincola Estes, uma analista junguiana, folclorista, psicóloga, mais um monte de coisa, dançarina, enfim, uma mulher fantástica. Não sei se ela é dançarina, gente, essa parte aqui eu inventei, mas o resto é mesmo. Que trouxe para gente um estudo muito grande, né, que foi baseado em vários anos dela no consultório e no trabalho dela também como folclorista e como pesquisadora, que é esse livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, nesse livro, caso alguém aqui não conheça, o que a gente tem é uma série de contos de fadas e contos folclóricos das mais diversas regiões, assim, e culturas, né? Eles não são todos, não são só aqueles contos da Disney que a gente viu ali, ele realmente tem vários outros contos, em que ela faz ali uma análise psicológica, simbólica e profunda, em que a gente vai vendo como existiam outras versões e possibilidades do que era ser mulher
antes desse grande advento chamado patriarcado e de toda a força que ele teve de minando a gente. Então, o que a gente vê, né, aqui nessa definição de selvagem, a gente vê o momento em que houve a separação da natureza. Então, lembra que quando a gente começou aqui falando sobre os povos celtas, eles estavam ali celebrando a natureza, se movendo junto com a natureza, né, fazendo ali as festividades deles, de acordo com o que estava acontecendo, né, observando esses ciclos de vida, morte e vida. Isso não é mais o que acontece na nossa cultura ocidental. A gente não se vê mais na natureza. A natureza ela acabou se tornando um recurso e às vezes até mesmo um produto. E a gente sabe no que isso resultou, né? Porque estamos aí sofrendo com ondas de calor, ondas de frio, ondas de chuva e ondas de mais tudo que for possível, né? Outra coisa que a gente repara aqui, né, quando a gente olha para a injustiça com a palavra bruxa, é essa questão da demonização e da caça às bruxas. Então, a partir do momento que a gente se separa da natureza, se existe uma pessoa que ainda tem esse contato, que ainda conhece o poder da natureza, ela se torna um perigo. Então, nesse momento em que ela se torna um perigo, em que ela não responde mais, aí começa todo esse processo. Ai, um bichinho aqui. Começa todo esse processo que ficou super famoso, né? Das caças às bruxas, da Inquisição, da perseguição, e que continuou depois, porque ainda que depois tenha se parado com essa perseguição, começou a existir um período em que elas foram ridicularizadas, né? Então todo pensamento que não era lógico, matemático, ele começou a ser ridicularizado. Então as emoções e a sensibilidade, elas foram caindo num lugar pejorativo, né? Do tipo, o coração só faz burrada, a gente precisa do cérebro no comando, só o cérebro que sabe o que faz. A questão é que com todos esses processos, a gente chegou nesse momento, a gente chegou não, né? A gente está nele há alguns séculos e a gente está lutando, né, para sair dele, que é a domesticação feminina. E que a gente pode pensar, né, um símbolo dessa domesticação feminina é a síndrome da boazinha, né? Então é quando a gente diz sim para todo mundo, quando a gente quer sempre agradar, a gente está preocupado com as pessoas, a gente não pode decepcionar ninguém, a gente tem que atender as expectativas de todo mundo, a gente tem que ser o contrário de uma bruxa, né? Então a gente não pode ser azeda e mal-humorada, a gente não pode estar azeda e mal-humorada, a gente tem que ser gostada, né? A gente não pode ser dessa forma. E aí, o que acontece, né? Essa domesticação feminina, ela vai funcionando com a gente de uma maneira muito parecida com o processo como os lobos, que a gente conhece, né? Que a gente sabe que são perigosos, foram se transformando nos cachorros que a gente tem hoje, que a gente tanto ama. Fiquem tranquilos, a gente ama os cachorros, eu também amo cachorros. Tem uma por aqui em algum lugar da casa maravilhosa. Mas a gente vê que existe, né, esse movimento de pensar, gente, olha para sei lá, um Yorkshire ali super fofinho e pequeno e pensa, gente, um dia você foi um lobo grande, selvagem, assim, sabe, que podia se defender sozinho, que caçava, que colocava medo em outros animais. E hoje você é essa coisinha pequena, fofucha, maravilhosa. E isso acontece com a gente também, né? Então, essa questão de olhar para o selvagem, de ressignificar o que é selvagem, de ressignificar a figura da bruxa, é uma forma da gente deixar de ser um Yorkshire e voltar a ser uma loba. Então, aqui eu trago para vocês, né, terminando essa fala, uma citação do livro, né, Mulheres que Correm com os Lobos, em que a Clarissa diz: uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo, robusta, plena, com grande força vital,
que dá vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal, que gosta de perambular. E além disso, eu acrescento, né, que não está aqui nessa citação, mas essa mulher selvagem, que a gente vai aprendendo sobre ela e reencontrando com ela ao longo do livro, ela também tem essa capacidade de compreender e de viver esses ciclos de vida, morte e vida que fazem parte da natureza. Então, eles deixam de ser tão assustadores e eles se tornam uma parte do nosso poder pessoal.